Vamos trazer a nossa cobertura aqui para o Brasil, para Brasília. Contamos na abertura do Bastidores CNN sobre uma reunião sobre o preço dos alimentos. Rui Costa, ministro da Casa Civil, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falam após a reunião fechada com o presidente Lula. Soja, milho, laranja, são preços que são definidos no mercado internacional pela variação histórica dos preços. Então, vários desses produtos no mercado internacional se constatou uma subida, exemplo do café, que entre eles foi um dos itens, um das commodities que mais subiram ao longo desse último período. Portanto, é um cenário que não tem a ver com a economia brasileira, tem a ver com os preços internacionais dessas commodities. E depois houve a fala aqui dos ministros da área produtiva, da agricultura, do MDA, sinalizando todo o investimento que o governo fez e continuará fazendo para conseguirmos um maior volume de produção. Então eu quero reafirmar aqui que saíram muitas notas desencontradas na imprensa esses últimos dias, que a convicção do governo brasileiro é que os preços se formam no mercado. Os preços não são feitos nem produzidos artificialmente, eles são realizados no mercado, seja no mercado internacional, que no caso tem uma relação muito forte com a questão do preço das commodities, seja com relação ao valor do dólar, que também tem influência sobre os preços. E uma das apresentações que foi feita ao presidente foi mostrado que no passado recente o Brasil era grande exportador de produtos in natura. E hoje o Brasil vem se tornando o que os economistas chamam de supermercado do mundo. O que é positivo, porque gera emprego aqui, porque nós passamos a processar esses alimentos e vender alimentos processados para o mundo inteiro. Isso fica, vocês podem aí constatar isso na balança de exportação já de 2023, 2024, o crescimento da exportação brasileira de processamento de alimentos, o que leva esse rótulo de o Brasil virou o supermercado do mundo. E quais são as expectativas para 2025? E aí o Fávaro e o Paulo vão aqui depois dar detalhes a vocês. A expectativa é extremamente positiva de uma super safra esse ano, e isso fará, a nossa expectativa é na lei de mercado, uma maior oferta leva a um menor preço. Então há uma expectativa forte de que, e a Conab, inclusive na pesquisa que faz em todas as regiões, todos os estados, com vários produtos, a Conab também apresentou os dados de uma expectativa de crescimento bastante robusto da safra desse ano. Só para dar um dado aqui, por exemplo, nós teremos o arroz um crescimento de 13%, o de 8% é de... Da safra. A safra em geral deve crescer 8,2%, o arroz vai crescer 13%, o feijão crescer 5%. A produção e vários outros itens, só para exemplificar para vocês. Portanto, diferente do que aconteceu em 2024, onde foi um ano extremamente severo do ponto de vista climático, regiões fortemente produtoras de alimentos, a exemplo do Rio Grande do Sul, sofreu muito no primeiro semestre com seca, que destruiu parte da produção, e no segundo semestre vocês fizeram a cobertura jornalística aí, aquele temporal que atingiu fortemente o Rio Grande do Sul. Isso foi um cenário que aconteceu em várias regiões, vocês cobriram também, fizeram matérias jornalísticas cobrindo os incêndios do centro-oeste brasileiro, que também alcançou parte da produção, ou seja, 2024 foi um ano severo que, apesar de todos os estímulos, e a safra foi maior do que o do ano anterior, mas é evidente que comprometeu parte da oferta
de alimentos, o que não ocorrerá esse ano. A expectativa, portanto, é muito positiva sobre a safra e a conclusão é que isso impactará positivamente. O presidente foi apresentado algumas sugestões, foram feitas tomada de responsabilidade para cada uma das sugestões, mas eu diria que o carro-chefe, para a gente resumir, é que o presidente pediu aos dois ministros da Agricultura e o ministro do MDA para que deem uma lente de aumento, um foco maior, uma atenção maior na hora da definição das políticas agrícolas já existentes, dos recursos já existentes que são aplicados para estímulo da produção, que esses estímulos sejam mais concentrados, com um foco maior naquela produção, nos produtos que fazem parte da cesta básica da população. Então é essa a tarefa que os ministros vão focar. E antes de passar para os dois ministros, eu quero dizer que nós também vamos dialogar com o mercado. Então nós vamos chamar aqui reuniões de produtores para dialogar com eles sugestões de como reduzir os preços, aumentar a produção. Vamos chamar mais uma vez a rede de supermercados, vamos chamar os frigoríficos grandes para conversar, os frigoríficos pequenos e médios, dialogando, portanto, com o mercado, que é onde o preço se realiza, das medidas que a gente pode se somar, o mercado mais medidas institucionais de estímulos para a produção. E, encerrando para passar para eles, eu quero reafirmar aqui, e o presidente pediu, inclusive ele pessoalmente pediu para dar ênfase a isso, porque a gente viu até editorial escrito hoje, como se em algum momento essas medidas estivessem sendo analisadas pelo governo. Quero reafirmar taxativamente: nenhuma medida heterodoxa será adotada. Não haverá congelamento de preço, tabelamento, fiscalização. Ele até brincou, não terá fiscal do Lula nos supermercados das feiras, não terá rede estatal de supermercado ou de lojas para vender produtos. Isso não existe, isso sequer foi apresentado na reunião, nesta ou em qualquer outra reunião. Então, para que não tenha nenhuma dúvida sobre isso, e nenhuma dessas medidas nenhuma delas chegou a ser colocada, e nenhuma delas, se um dia alguém apresentar, não será submetida a uma análise mais detida do governo, porque a posição do governo não é favorável a essas medidas chamadas aí de heterodoxa, que algumas delas já foram aplicadas no passado no Brasil. Dito isso, eu passo aqui para o Fávaro e depois para o Paulo. Ministro, antes de prosseguir, não deixe eles falar, senão eu vou monopolizar aqui a fala. Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado a paciência de vocês. Acho que o Rui já fez uma contextualização importante da reunião. E o principal que nos tange sobre essa reunião, sobre para mim e Paulo Teixeira, é que a gente continue, como foi desde o primeiro dia do governo, estimulando a produção de alimentos no Brasil. O Brasil se consolida como esse grande produtor de alimentos, energias renováveis, e o governo do presidente Lula vem desde o primeiro dia fazendo o estímulo à produção. Tanto que fizemos o maior plano safra da história em 2023 e quebramos esse recorde em 2024. De 2023 para 2024, nós sofremos, como o Rui também disse, os intempéries climáticos, o que sai da governança do governo para poder agir sobre o clima, é óbvio. Mas em 2024 para 2025, além de estimularmos através do maior plano safra da história, Deus nos abençoou com um clima muito favorável e nós teremos então o aumento da produção, o que faz com que a estabilidade de preço dos alimentos possa ser estabelecida. É importante dizer que o presidente determinou que a gente já comece a discutir medidas de estímulos.
um novo plano safra que estimule mais, principalmente os produtos que chegam na mesa da população, e é a partir disso, então, que nós vamos nos debruçar e, além disso, levar mais tecnologia. E aí o Paulo vai falar, principalmente para pequenos produtores, para que eles possam aumentar a produtividade e, com isso, então, a gente conter a inflação dos alimentos. Só um minutinho. O Rui depois pode falar. Tá, para a agricultura, essas são as medidas. Só o ministro Teixeira falar e depois a gente abre a pergunta. Bom, eu quero cumprimentar todas e todos e dizer da importância dessa preocupação permanente do presidente Lula com o aumento da produção de alimentos no Brasil e fazer com que esses alimentos cheguem na mesa do povo, de uma maneira que caiba no salário do povo brasileiro. Essa é a preocupação central. E acho que nossa tarefa, nós estamos concentrados desde o primeiro dia em duas tarefas. A primeira delas é apoiar o produtor com crédito acessível e barato. Então nós lançamos 2 planos safras que foram recordes, que aumentaram o valor e aumentaram o subsídio no plano safra. E o segundo esforço é concentrar na produção de alimentos da cesta básica, isso é, esses créditos têm que ir para a produção de alimentos e estímulos. Nós diminuímos os juros para os alimentos. E também, um último aspecto, é aumentar a produtividade do agricultor, do pequeno e médio agricultor, para que ele tenha um resultado melhor e que esse alimento chegue mais barato na mesa do povo. Então, são esses os esforços que hoje nós discutimos e trouxemos para o presidente Lula numa reunião longa, né, um bom diagnóstico, e o esforço está todo concentrado nessa direção. Não, medida, ministro, prazo não tem, né? Podemos chamar. Olha, como eu disse, e eu afirmei um princípio, os preços são formados no mercado. O que nós vamos atuar são junto com os atores de mercado para buscar estimular Falam os ministros no Palácio do Planalto, depois de uma reunião de 4 horas com o presidente Lula, para definir medidas para baratear os alimentos. O que explicaram os ministros Carlos Fávaro, Paulo Teixeira e Rui Costa? Que há um sobrepreço em muitos produtos pelo mercado internacional. É o que ele explica do café. O café está mais caro no Brasil por causa da safra do café mundial e problemas de demanda e oferta mundial. Ele diz que foram observados e oferecidos a Lula vários cenários para o barateamento dos produtos, mas nenhuma conclusão foi atingida. E aí sim, ele diz que pediu Lula, tanto ao ministro da Agricultura como do Desenvolvimento Agrário, para monitorarem os preços e tentarem chegar a soluções. O Rui Costa vai além, diz que qualquer alternativa ou iniciativa do governo federal será conversada antes com o mercado, ou seja, com os supermercados, com os produtores. Nada vai ser tomado de maneira abrupta, sempre haverá um diálogo anterior. E aí vem o recado principal dado por ele. Ele diz que nenhuma medida ortodoxa vai ser tomada, por exemplo, congelamento de preços, intervenção nas produções. Ele até fez uma brincadeira com os fiscais do Sarney. Não haverá fiscal de Lula em supermercado para saber qual é o valor do preço. Ou seja, é uma espécie de vacina do governo federal para acalmar o mercado financeiro de que não vai haver uma interferência